Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Boa noite, amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com cada um de nós. Estamos aqui novamente, devido a esse problema todo da pandemia, por vídeo. E vamos conversar um pouquinho hoje, né? Falando de assuntos que nos esclareçam, e espero que eu seja feliz nisso, né? Pois é, meus amigos, mediante o quadro que se apresenta hoje o mundo, com tanta coisa triste acontecendo por aí, uma palavra que eu queria falar para vocês hoje é sobre a aceitação, né? Aí vocês podem falar, como assim? Aceitação, aceitar o que está acontecendo? Tá essa bagunça, essa coisa ruim, doença e tudo? Pois é, apesar de vivermos diferentes situações, fica claro o fato de não termos controle sobre os acontecimentos, né, das nossas existências. E é difícil, né, a gente aceitar a negativa que a vida de vez em quando nos dá, frustrando planos, frustrando realizações, pegando a gente desprevenido, né? Então é muito difícil da gente aceitar isso, e muitas vezes ficamos nos perguntando por que aconteceu isso tudo, né? Quando a pergunta certa seria: o que eu tenho que aprender com tudo isso, não é? Pois bem, vivíamos num mundo acelerado, né? Muito acelerado, muito tudo para ontem, e aquela correria, ninguém prestava atenção em nada, não se tinha tempo para a família, né? A maioria das pessoas, e vivia-se muito acelerado, muito correndo, e uma loucura. Surgiu então, né, esse vírus que nos fez dar uma freada na coisa, né? Uma parada brusca, e esse isolamento social, né? Coisas que muitas vezes a gente pensava em fazer até o meio do ano, ou, sei lá, tivemos que deixar para lá, né? Hoje até o simples fato de você sair na rua é uma aventura, né? E a gente pergunta muito sobre isso. E essas coisas vão nos entristecendo, né? Mais ainda quando ligamos a televisão, escutamos o rádio, né? Todas essas coisas vão deixando a gente muito para baixo. E isso não é bom, né? Vivemos num mundo que já deixa mesmo a gente predisposto a isso em muitas ocasiões. Mas a gente tem que combater esses pensamentos,
porque pensamentos são energias, não é? E nós somos rodeados de energia, e toda energia que nos rodeia nos afeta, vinda de nós ou vindo de outros, não é? É muito comum se dizer, puxa vida, entrei naquele ambiente, aquele ambiente estava tão pesado, tinha uma energia pesada. Por que nós percebemos isso? Porque nós somos energia, nós vivemos mergulhados na energia, e a energia boa nos contagia, a energia má também. Então temos que, nesse momento, nessa hora que o mundo atravessa, né, precisamos aprender a aceitar a verdade, que a vida é realmente soberana, né, e ela é muito flexível, e nem sempre aquilo que você projeta, você consegue fazer. Isso não significa que não devemos nos programar, não devemos pensar no amanhã. Sim, mas com aquele pensamento que farei se for permitido por Deus. Porque de uma hora para outra tudo pode mudar. Nós estamos vendo o que aconteceu, né? Há poucos dias, digamos assim, atrás, ninguém parava para pensar que ia atravessar uma coisa dessa. Ninguém. Ninguém jamais parou para pensar e falar, puxa, o mês que vem e nem o outro e sei lá quando, nós não vamos poder nem sair na rua, né? E as coisas aconteceram. Então, voltando ao pensamento, que é uma forma de energia, e é uma energia que constrói ou que destrói, né? Temos que começar a pensar, a fazer a nossa reflexão diária nesse momento que temos tempo bastante, né? Agora, temos que fazer a nossa reflexão diária do que eu estou me alimentando, né? Isso dizendo espiritualmente. Estou falando da comida não. Espiritualmente. O que eu estou me alimentando só com notícias ruins? Estou me deixando envolver por notícias ruins? Eu propago notícias ruins? Então isso é muito importante de se pensar. Estamos no momento em que devemos começar a fazer uma faxina mental, né? Dá tempo agora de fazer a faxina na casa, né? Que muita coisa, gavetas que não se arrumavam, armários que estavam bagunçados, é tudo hora de arrumar, vamos arrumar. Então vamos pensar também no nosso armário interno, né? Nas nossas gavetinhas, cheias de coisas que muitas vezes não são necessárias, né? A gavetinha cheia de pensamento negativo, a gavetinha cheia de orgulho, cheia de impaciência, não é? Vamos fazer assim. A gente não significa que você tem que ignorar o que está acontecendo como se nada estivesse acontecendo. Não é isso. Está acontecendo e é real, não é? Então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que temos duas gavetinhas. Uma gavetinha eu vou colocar coisas reais que estão acontecendo agora, que não são muito boas, e na outra eu vou colocar coisas reais também, mas que são boas, né? Então, nessa gavetinha das coisas que não são boas, essa gavetinha deve estar cheia já. Na atual conjuntura, essa gavetinha deve estar lotada, né? Então, nós temos que equilibrar essa balança, ok? Nós temos que equilibrar a balança dessas duas gavetinhas, o peso dessas duas gavetinhas. Então, naquela gavetinha que a gente tem que colocar coisas boas, vamos colocar o lado bom das notícias, e existe, né? Quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas estão ajudando o próximo, quantas pessoas estão se doando para o próximo, não é? A gente vê aí diariamente a frente de batalha aí da doença toda trabalhando para evitar qualquer coisa, os cientistas que estão atrás da vacina, não é? Vamos colocar as coisas que nós temos de bom. Só aí nós vamos encher a gavetinha mais do que as coisas, muito mais do que as coisas más. Nós temos uma casa, nós temos uma família, nós estamos comendo, nós estamos vestindo, estamos dormindo, estamos também se divertindo, por que não? Nós temos aí redes sociais, nós temos vídeos, nós temos filmes, livros, não é? Estamos também procurando nos instruir, não é? Eu acredito que todos. Então, gente, vamos encher a gavetinha do bem, para ela contrabalancear com a do mal. E vocês vão ver que a gavetinha do bem vai encher muito mais, com muito mais coisas do que a do mal. Porque existe muita coisa boa no mundo, muita gente trabalhando para o bem, embora muitas vezes não vemos, não é? Porque o nosso pessimismo não deixa. Então, gente, sair dessa vibração negativa, sair daquele pensamento, o que será depois da pandemia, isso a Deus pertence, não é? Existem planos,
para se fazer na economia, planos para se fazer, mesmo nós temos planos, depois que acabar tudo isso, talvez eu viaje, talvez eu vá não sei aonde, talvez eu compre não sei o quê, mas são planos que vai depender muito do nosso Pai maior permitir ou não, não é? Então esse vírus, até certo ponto, ele veio para nos ensinar a dar valor para o hoje, né? Muita gente estava vivendo ou no passado ou no futuro, e hoje estava deixando para lá. Ou são preocupações, né, de coisas passadas, que não vai resolver se preocupar porque já foi, ou são coisas que ainda não aconteceram, e a gente estava enchendo a cabeça. Então, esse vírus, uma das funções que eu acredito que seja, que ele veio, foi de nos fazer pensar muito no hoje, nas pessoas que nos rodeiam, nos nossos filhos, netos, maridos, mulheres, irmãos, não é? Porque, de uma certa forma, deu uma forçada, né? Forçou a gente a ficar em casa convivendo. Isso é muito importante. Nós vivemos num mundo que tem que ser solidário. Ninguém é solitário, né? Então nós tínhamos que aprender a conviver. Conviver no mesmo ambiente, sem brigas, sem discussão, com muita paciência, né? Fazendo de tudo pelo bem-estar seu e do próximo, mais próximo que esse da sua família não tem, né? Para depois também saber que após essa pandemia teremos que modificar. Sim, vamos modificar métodos de higiene, métodos de relacionamento social, tudo, na música, no teatro, tudo, em comunicações, em fórmulas políticas, tudo vai ser mudado. Aliás, precisa, né? A não ser que o homem não aprenda nada, mas eu acho que vai aprender. Já está aprendendo, né? Que essa contenção, esse freio, ele foi benéfico. Embora muita gente fale, esse cara é louco, né? Falar que isso aí é benéfico. Mas, como eu sempre repito e falo, né? Só o melhor me acontece, temos que pensar nisso. Se isso aconteceu no mundo, é porque no momento era o melhor que o mundo podia ter. É isso aí. Lição para ser aprendida. Lição para nós pensarmos um pouquinho, pararmos um pouquinho e pensarmos naquilo que já conquistamos até hoje, ou que ainda temos que conquistar. Não digo em matéria de grana, em matéria de cargos, em matéria de emprego, não. Em matéria de melhora, de reforma, não é? A famosa reforma íntima, que muita gente foge quando a gente fala disso, mas a gente tem que aprender. A gente tem que chegar à conclusão que esse tempo nos foi dado para que a gente refletisse, para que a gente parasse um pouquinho e, com a correria, e falasse, começasse a dar valor para aquilo que a gente tem aqui dentro de casa, não é? Para as pessoas que estão do lado, vamos conversar mais, vamos fazer o evangelho no lar, vamos conversar, né? Vamos interagir com os filhos, com os netos, né? Então a gente vê que, de uma certa forma, né, essa pandemia veio nos avisar e nos ensinar isso. Dê mais valor para o que você tem, olhe mais para o seu semelhante que está bem próximo. E muitas vezes não olhamos, não é? Então, voltando a falar de pensamento, pensamento é uma energia criadora, né? E essa energia, ela se propaga. O pensamento é lançado literalmente ao ar, como se diz. E não tem alcance, ele vai a qualquer lugar que a gente quiser, né? Atravessa galáxias, se a gente quiser. E o pensamento, então, tem que ser um pensamento positivo. Então, uma sugestão que foi dada por uma palestra que eu assisti no YouTube esses dias, uma sugestão que foi dada é muito boa. De toda noite, ou durante o dia, quem quiser, nós mentalizarmos o planeta, não é? E mentalizarmos que o nosso pensamento está saindo, voando e se unindo, não é? Aqueles que pensam também na melhora do planeta, aqueles que têm pensamento positivo, formando um feixe luminoso de luz, a cor que vocês imaginarem, azul, rosa, e que esse feixe de luz incida sobre o planeta Terra. Olha que bonito. Então, fazendo isso toda noite, o nosso pensamento vai
se fortalecendo, porque vai se juntar a vários outros, porque é uma energia, e no caminho vai encontrar o quê? Energia positiva. E essa energia positiva vai ser direcionada para a melhora do planeta, para o combate a essa doença terrível que aí está, né? Pensemos nos laboratórios de pesquisa, pensando que já foi encontrada, pensamos assim, já foi encontrada a cura. Deus está provendo isso. Então, isso vai reforçar aqueles que estão sendo ajudados pelas mentes espirituais a descobrirem alguma coisa para melhorar essa situação. Então, olha como o pensamento é importante. E não adianta falar, não, mas eu sou sozinho. Não, nós não somos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos pensar coletivamente. E é o que a gente tem que aprender com essa pandemia. Pensar coletivamente significa unir pensamentos e vibrações. Façam o evangelho no lar, peguem um dia da semana, façam o evangelho no lar com a vossa família, seja você e duas pessoas, ou você e uma pessoa, ou você sozinho, porque estarão espíritos junto de você. E faça esse evangelho e mentalize naquele momento também, né, que você está fazendo parte de uma grande egrégora, e que essa egrégora está espalhando pelo planeta raios de luz curadoras, raios violetas, se quiser, ou azul, ou rosa, de amor. Então, essa vibração vai o quê? Vai paulatinamente, né? Falei difícil agora, hein? Paulatinamente, ou seja, devagarinho vai ajustando essa aura terrestre, porque a Terra também tem uma aura, todos os seres têm, até os objetos têm. E essa aura está muito doente, deve estar muito escura. Ela tem que ser quebrada, esses pontos de escuridão, e substituídos por luz. E isso é uma tarefa de todos nós. Isso não é, fica só para quem está lá orando, fica só lá para os religiosos, fica lá só para os... como é que se diz? Os espiritualistas, né? Não, todo mundo, todos nós, independente da religião, não é? Independente da crença, independente do tamanho da fé. E devemos ter fé, sim, de que isso tudo vai passar e que nós vamos, com certeza, voltar ao normal, porque Deus está no comando, gente. Jesus está no comando, Jesus está no barco. Não está sozinho, a Terra não está abandonada. A Terra não foi largada ao léu. Então, todas essas teorias destrutivas que a gente vê por aí, e a segunda pandemia, e o fim dos tempos, e não sei o que, muita coisa que falta informação para quem fala, né? A gente tem que pensar o quê? Tem que pensar que a coisa não é por aí. Temos que acreditar no plano espiritual que está trabalhando sob o comando de Jesus. E isso vai ser resolvido, sim. Agora, a nossa parte, que não é menos importante, é exatamente essa, de você mudar a vibração, primeiro dentro de você, e depois no seu exterior, no seu redor. E isso a gente faz com oração, bons pensamentos, bons livros, estudo da doutrina, palestras, que tem muita palestra na internet, palestras idôneas, palestras boas, música boa, meditação, né, que é uma coisa muito legal de se fazer, e muita gente acha dificuldade, porque acha que tem que ter uma posição específica, uma posição de lótus e não sei o quê, e quando na realidade não é bem assim. Tem várias e várias e várias meditações, inclusive dirigidas, né, na internet. Peguem lá o seu Facebook, o seu YouTube e procurem. Em vez de procurar só notícia de coronavírus, procura as meditações dirigidas, não é? Os métodos que não são difíceis. E começa a fazer 5 minutos ao dia que seja. 5 minutos ao dia. Vocês vão ver que aquilo vai melhorar e muito a vida de vocês. E vai depois aumentando gradativamente. De 5 passa para 10 e assim por diante. Vai se tornar um hábito, uma coisa saudável, não é? E o que vai acontecer? Na meditação você redireciona os seus pensamentos. Redireciona. Você vai começar a aprender a pensar, aprender a colocar na gavetinha das coisas más, das coisas que não estão muito boas, aquilo que precisa. E na gavetinha boa também aquilo que precisa. Vocês vão ver que esse equilíbrio das gavetinhas aí vai chegar uma hora que a gavetinha do bem, né, ela vai sobrepujar a do mal.
E você vai começar a esquecer daquela gavetinha do mal. Porque você sabe que está acontecendo, você sabe que existe, que é uma realidade. Você não vai falar, não, isso não é mentira, não está acontecendo, eu vou fugir desse pensamento. Não é por aí, você não tem que negar. Não podemos negar o que está acontecendo, mas sim encarar de outra maneira. Negar jamais, mas encarar de outra maneira, né? Aprender a conviver, aprender a aceitação daquilo que eu não posso mudar no momento. Até posso, devagarinho, junto com outras pessoas, mas leva tempo, né? Que eu estava falando, a gente pode fazer nossa parte e deve, mas leva tempo. Então o que eu não posso mudar de imediato, eu tenho que aceitar. Aceitação significa resignação e não comodismo, né? Não é falar, tudo bem, deixa a vida me levar, acabou, né? Que nem dizia o Martinho da Vila. Não é isso que eu estou falando. É a questão de você aceitar aquilo que você não pode mudar e pedir a Deus que aquilo que você possa mudar, você tenha forças para isso, né? Você tenha o discernimento, a fé para poder mudar isso tudo. E, claro que junto a você, outras milhares e milhares de pessoas estarão fazendo a mesma coisa, podem ter certeza. E isso aí vai mudando a situação nossa do planeta. Aceitação, palavra de conteúdo difícil de ser vivido. Eu li isso em algum lugar, né? Mas de uma grande sabedoria, porque é vizinha e amiga da renúncia. Olha só, gente. Renúncia. Quando se fala em renúncia, o que significa? Renunciar àquilo que nos faz mal. Renunciar àquilo que nos incomoda, renunciar àquilo que está nos pinicando, renunciar àquilo que não nos leva a nada e nos faz travar a nossa evolução. Essa é a renúncia, não é? E não é fácil de ser encarada, porque ambas retratam para nós uma verdade inquestionável. Nós não somos seres isolados. Acabei de falar e vou falar de novo. Nós não somos seres isolados. Nós vivemos num mundo, num universo, dependemos das outras pessoas. Nós somos parte do todo. Cada um é individual, cada um tem sua individualidade, mas ninguém vive sozinho. Ninguém. E essa pandemia veio mostrar isso. Hoje dependemos mais do que nunca, muitas vezes, de pessoas que nos trazem as coisas na porta de casa. Porque não podemos ficar por aí saindo toda hora, né? Dependemos de muita coisa hoje, mais do que dependíamos antes da pandemia, certo? Então, se eu preciso sonhar e trabalhar para chegar onde eu desejo, né? É bom que eu saiba aceitar também os nãos que o universo me dá. Você não vai sair mais de casa por enquanto, é um não que o universo deu. Você não deve descuidar disso ou daquilo, é o universo falando que você não pode fazer aquilo. Isso acontece com muita coisa, não é só em tempo de pandemia, não. Quanta coisa nós planejamos e de uma forma ou de outra não dá certo, né? E muitas vezes ficamos chateados, revoltados, porque eu me empenhei, porque eu fiz, porque eu fui buscar, porque eu trabalho, porque eu sou esforçado. Tudo isso é fato, é real e o universo sabe que você é assim. Só que por algum motivo, e a gente já falou muito sobre isso no Espiritismo, não é momento de você ter aquilo naquele momento, naquela hora. Não é hora, você não é para ter aquilo naquela hora. E muitas vezes a coisa vem de uma certa forma que você não vê, que já foi atendido o seu pedido, a sua oração. Você vai ver mais para frente. Você vai falar, nossa, isso aconteceu, foi melhor, porque se tivesse acontecido do jeito que eu tinha pedido antes, ia dar problema, né? Então você vê que aquilo foi, de uma certa forma, bom para você. Embora no momento você não tenha gostado. Mas a gente tem que aprender a conviver com esses nãos, né? Com essas coisas de agora não, acalma teu coração, não é hora, é o que está acontecendo agora com essa pandemia. Você quer muito ver os netos, eu quero ver os meus, eu só estou vendo eles pelo vídeo, né? Estou vendo os baixinhos só pelo vídeo, a gente brinca e tudo, mas não é a mesma coisa. Saudade daqueles abraços, daquelas brincadeiras, mas não pode. Então o que eu vou fazer? Vamos aceitar. Vamos aceitar, pelo bem deles e pelo bem nosso. Vamos aceitar. É difícil, mas é o mínimo, é um sacrifício que a gente tem que fazer, porque a necessidade é maior.
E aí entra mais uma vez a nossa compreensão, né? A nossa paciência, que é outra coisa que esse vírus vem ensinar-nos, né? Hoje tem que ter paciência para sair de casa, se paramentar, colocar máscara, paciência para quando chegar em casa arrancar toda a roupa, desinfetar tudo, tomar cuidado, não pôr a mão no rosto e, sabe, aquela coisa toda, o álcool em gel. Então, gente, isso requer paciência. Muitas vezes fala, caramba, por que tudo isso? Não precisava tudo isso, né? Precisava. Nunca a gente tem aquilo que não precisa. O Pai é soberano na sua bondade. Ele só dá aquilo que você precisa para você evoluir, né? Não é aquilo que você pensa que precisa, e sim aquilo que realmente você precisa. Então é muito bacana, é muito bonito de a gente pensar desse modo. Deus está no comando. Não vou me desesperar, não é? É uma maneira de pensar. Eu não estou afrontando a força da doença, eu não estou falando que eu sou imune, que eu não pego nada, que eu estou com Deus. Sim, Deus é soberano, só que muitas coisas você às vezes precisa passar. Então quando a gente, Deus o livre, pega uma doença, uma coisa qualquer, tem que perguntar logo de cara, o que eu preciso aprender com isso? O que eu não estava percebendo antes dessa doença? E não porque eu não mereço, por que Deus faz isso comigo, sabe? Porque a gente está sendo injusto, a gente está sendo mal agradecido, né? Então, falando novamente das gavetinhas, daqui para frente, eu espero, né? Eu também vou tentar fazer isso, né? Não pensem vocês que eu domino essa técnica muito bem, mas eu vou tentar fazer também, colocar as coisas ruins na gavetinha ruim e as coisas boas na gavetinha boa, fazendo força para que a gavetinha boa suplante a gavetinha ruim, né? Porque nós temos como fazer isso. É só você pegar um papel, faça essa experiência. Pega um papel, um lápis, uma caneta, sei lá, e comece a escrever o que você tem de bom. Mas tudo, gente, tudo. Teu café da manhã, a tua cama que você dormiu, os teus filhos que estão bem, a tua roupa, tua comida, tudo, tudo, tudo que você tem. Tudo, 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 tudo. Você vai listando. Faz uma lista, relaciona tudo aquilo que você tem. Você vai ver que você tem muita coisa, muita, muita, muita coisa. Tá? Aí se você quiser fazer a gavetinha, a listinha das coisas ruins, você vai falar, tem muita coisa também. Não faça. Jogue na gavetinha, não faça a lista. Porque você está mentalizando coisas ruins. E o pensamento é criador. Então o pensamento vai materializar aquela coisa ruim. Olha aqui que importante a gente saber disso. Vai materializar. Aí eu pergunto, se vai materializar aquela coisa ruim, imagina se eu pensar uma coisa boa então. Vai materializar também, não é? E aí você vai ficar bem. Vai falar, puxa, que legal, né? Pelo menos agora eu consegui aquilo que eu estava esperando, aquilo que eu pensei aconteceu. Por quê? Porque você mudou o teu padrão vibratório. Então, em tempos de pandemia, em tempos dessa coisa toda que nós estamos passando, qual é o recado de hoje? Mude a sua frequência, né? Como se fosse uma estaçãozinha de rádio, vai lá e mude a sua frequência para coisas boas, para coisas que elevam, para coisas que animem, não é? E você vai ver que devagarinho a tua vida vai ficando melhor, você vai ficando sem estresse, você vai aceitando mais a situação e você vai vendo uma luz no fim do túnel. Com certeza, Deus está no comando, como eu já falei, Jesus, e o que vai acontecer? Vai logo ser descoberta cura, tratamentos eficientes, eficazes, e vamos saindo, mesmo que gradativamente, vamos saindo de tudo isso, com um pensamento modificado para melhor. Coisas que a gente fazia antes que não eram muito boas, não faremos mais, não é? Sim, espero. Vai ter mais caridade? Sim, espero. Vai ter mais aceitação? Assim espero. Vai ter mais paciência? Assim espero. E espero também que eu tenha falado um pouquinho, né, daquilo que eu devia de falar aqui, que eu acho que a minha função é colocar ânimo na cabeça das pessoas e não o contrário. Então eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei. Dúvidas, mandem no meu WhatsApp. Olha, você falou aquilo que eu não entendi direito. Eu quero uma fonte, onde que eu acho tal livro, tal coisa, porque eu queria um vídeo assim. Estamos aqui para
servir, tá? Então, tudo que acontecer de hoje para diante, veja sempre o lado bom. Sempre o lado bom. Pega a notícia, mesmo que ela não é boa, mas fala, o que eu tiro de bom disso aqui? E procure, porque vai ter coisa boa para tirar, certo? Eu quero que, então, desejar a vocês uma noite boa de descanso, que o amanhã seja repleto de novos pensamentos, pensamentos de paz, de fé, de tranquilidade, e que possamos atravessar tudo isso e logo consigamos estar juntos com os abraços físicos. Boa noite a todos, fiquem com Deus.